bom dia a todos. Hoje eu vou apresentar um estudo sobre a atividade interfacial dos asfaltenos presentes no óleo bruto do pré-sal. Esse trabalho foi desenvolvido por mim, Maria Mariana, pela pesquisadora Agatha Dance e pelo professor Paulo Couto. Inicialmente eu vou fazer uma breve apresentação sobre mim, depois eu parto para a introdução e o objetivo do nosso trabalho, apresento o caminho que nós percorremos falando sobre materiais e métodos, discuto com vocês os resultados que nós obtivemos até aqui e as conclusões que nós podemos tirar diante desses resultados. Bom, prazer, eu sou Maria Mariana Crisóstomo dos Santos, eu sou formada em Técnica em Química pelo Instituto Federal do Rio de Janeiro desde 2016. Entre os anos de 2016 e 2018, eu atuei como estagiária técnica na P&G, na Planta Rio, na área de qualidade. Desde 2019, eu sou aluna de Engenharia Química na Universidade Federal do Rio de Janeiro. E atualmente eu trabalho na LRAP como aluna de iniciação científica, trabalhando no laboratório de petrofísica, realizando análise de tensão interfacial, usando o DSA atmosférico, e também dou suporte a outras demandas do laboratório. Bom, com a crescente demanda por produtos derivados do petróleo, a indústria petrolífera vê uma necessidade de que haja um aumento na produção do petróleo. Porém, durante o processo de produção do óleo, ocorre uma estagnação no fator de recuperação, e isso faz com que haja o avanço dos métodos de recuperação avançados, também conhecido como EOR. Os métodos de recuperação podem ser térmicos, miscíveis, químicos e outros. No nosso trabalho, nós resolvemos focar na parte química, mais especificamente LSW, a água de baixa salinidade. Nós escolhemos olhar para duas grandes frentes, como eu falei anteriormente, a água de baixa salinidade, a LSW e os asfaltenos. A água de baixa salinidade é amplamente estudada tanto dentro quanto fora do LRAP e ela normalmente está em sistemas que aumentam o fator de recuperação do petróleo. E isso ocorre porque os íons presentes na água de baixa salinidade são capazes de interagir com os componentes polares presentes no petróleo. Isso faz com que haja uma redução da tensão interfacial e até mesmo uma alteração da molebilidade. Já os asfaltenos, eles são os componentes polares e insolúveis presentes no petróleo. Essa figura 2 que eu trouxe à direita, ela é uma imagem meramente ilustrativa. Ela não representa o meu petróleo, o asfalteno presente no meu petróleo, e nem posso dizer que ela representa todos os asfaltenos que existem. Eu trouxe ela porque ela consegue explicar mais ou menos consegue explicar bem o mecanismo de funcionamento do asfalteno. Por conta desses sítios ativos presentes na estrutura, como por exemplo a hidroxila, o asfalteno consegue realizar interações interfaciais. E isso pode causar a redução da tensão interfacial. Por isso, o objetivo do nosso trabalho é estudar a atividade interfacial dos asfaltenos em um sistema de baixa salinidade. Para isso, inicialmente nós extraímos os asfaltenos usando o N-heptano. Em seguida, esse asfalteno foi caracterizado usando espectroscopia por infravermelho. Dois grandes blocos de soluções foram preparadas: as soluções de salmoura NaCl, a água de injeção LMCP e a DSW, e o asfalteno foi feita uma solução dele, diluindo ele em tolueno. Como a densidade é um fator importante na medida de tensão interfacial, a densidade de todas as soluções de salmoura foram realizadas, e também foram feitas as densidades das soluções de asfaltenos em diferentes concentrações. E, por fim, nós realizamos o teste de tensão interfacial de seguintes sistemas: água asfalteno, NaCl asfalteno, DSW asfalteno e água de injeção LMCP asfalteno. A primeira pergunta que nós fizemos para o nosso sistema foi se a temperatura influenciava ou não na redução da tensão interfacial. Para esse estudo, nós escolhemos 3 temperaturas: 30, 45 e 60 graus. Como a gente queria fazer um estudo primário, assim, um estudo básico, nós escolhemos montar um sistema simples. Uma salmoura NaCl, que foi escolhida pelo composto NaCl, estar presente em abundância, tanto na água do mar, tanto em diversas águas de formação. E como fase oleosa, nós escolhemos o tolueno, que é essa molécula da figura 4, que tem uma estrutura química simples e está presente em abundância também no petróleo. E a gente consegue observar que quando eu aumento a temperatura, eu diminuo a tensão interfacial. E isso ocorre porque quando eu aumento a temperatura, eu provoco uma perturbação no meu sistema. Essa perturbação, que é o aumento da temperatura, gera um aumento no grau de agitação entre as moléculas, permitindo maior interação entre a minha fase oleosa, no caso o tolueno, e a minha fase aquosa, no caso a salmoura. Então, toda vez que eu elevo a temperatura, eu proporciono maior quantidade de interações entre a salmoura e o tolueno. Daqui em diante, todos os ensaios serão feitos na temperatura de 60 graus. Essa temperatura foi escolhida por ser uma temperatura de reservatório.
Como o asfalteno é a nossa molécula de estudo, eu precisava saber se ela apresentava ou não uma diferença na redução da tensão interfacial quando comparada à nossa molécula simples de tolueno, como já foi apresentado. Nós mantivemos o mesmo meio, NaCl, que é o nosso meio simples, e fizemos uma comparação entre a molécula de tolueno e a molécula de asfalteno em a concentração da solução de 10.000 ppm. E a gente consegue observar, olhando tanto os dados quanto as curvas, que a molécula de asfalteno apresenta uma redução da tensão interfacial já imediata, bem diferente quando a gente olha para a molécula de tolueno, que como é uma molécula simples, que não permite tantas interações assim com o meio, ela demora muito mais a ter uma interação. Já a molécula de asfalteno, por conta da presença desses sítios ativos que possibilitam a redução da tensão interfacial, ela consegue interagir melhor e mais rapidamente com o meio, fazendo com que a tensão interfacial seja bem menor. Em seguida, eu perguntei para o meu sistema se a concentração, a quantidade de asfalteno, altera ou não a redução da tensão interfacial. Para isso, nós pegamos a solução de 10.000 ppm e diluímos até uma solução de 1.000 ppm de asfalteno. Novamente, trabalhamos com a temperatura de 60 graus e mantivemos o meio, de uma salmoura NaCl 1 mol por litro. E a gente consegue observar, olhando a curva 2, quando eu tenho uma maior quantidade de asfalteno, uma maior concentração de asfalteno, eu obtenho uma redução da tensão interfacial. A gente consegue observar isso também nos resultados. E isso ocorre porque quando eu tenho uma maior concentração de asfalteno, eu aumento a superfície de contato, ou seja, eu possibilito maiores interações, eu tenho mais sítios ativos disponíveis, mais asfaltenos interagindo com o meio. Então, eu consigo proporcionar uma maior interação e uma grande quantidade de interação. Por isso, quanto maior a concentração de asfalteno, a gente consegue obter uma redução da tensão interfacial significativa. Por fim, nós fizemos o estudo do meio e para esse estudo nós escolhemos 3 meios distintos: a água deionizada, a água de injeção LMCP e a DSW. A água deionizada é uma água disponível no nosso laboratório e ela é muito utilizada em diversos ensaios também para o preparo de soluções, porque ela apresenta uma baixíssima ou quase zero concentração de íons. Já a água de injeção LMCP, ela é uma água de injeção preparada pelo grupo de biopolímeros, no qual a gente tem uma parceria e realiza diversos estudos dessa água de injeção. Já a DSW é uma água desulfatada. A gente consegue observar que a água deionizada apresenta um maior valor de tensão interfacial. E isso ocorre porque a molécula de asfalteno não tem com quem interagir. Como a água deionizada tem uma baixíssima concentração ou quase nada de íons, a molécula de asfalteno não tem com quem interagir. Então, por isso a gente consegue observar valores maiores de tensão interfacial. Eu esqueci de falar, mas só uma observação. Nesse caso, a gente usou, como a gente já sabe, que é uma maior concentração de asfalteno altera a tensão interfacial, a gente optou por fazer esse ensaio usando a solução de asfalteno de 10.000 ppm. Olhando para a curva, a gente consegue observar que a ADSW apresenta menores valores de tensão interfacial. E isso ocorre por ser uma água desulfatada, por ser uma água com a menor concentração, com nenhuma concentração, na verdade, de sulfatos. A gente ainda pretende fazer mais estudos para estudar um pouco mais sobre isso, porque houve essa diferença tão grande entre a água de injeção LMCP e a DSW. Com isso, a gente consegue concluir que quando a gente aumenta em temperaturas mais altas, a gente obtém menores resultados de tensão interfacial. Quando eu aumento a concentração de asfalteno, eu também obtenho menores valores de tensão interfacial. E quando a gente faz uma comparação entre os meios estudados, a DSW apresenta menores valores de tensão interfacial. É isso, essas foram a bibliografia usada para o meu estudo. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui falando um pouco sobre o meu trabalho e agora eu abro para questionamentos. Muito obrigada. Maria, muito obrigada pela sua apresentação. Eu mesma queria fazer uma pergunta para você. Eu fiquei curiosa que você falou que você muda a concentração de asfaltenos durante os testes, né? E isso. Esse asfalteno que você utilizou, como é que você fez? Você pegou um óleo, isolou o asfalteno e usou ele nos seus testes, é isso? Isso, eu fiz esse processo em parceria com a Agatha. Então, a Agatha pegou o óleo C e, usando o N-heptano, ela extraiu somente o asfalteno dele. E aí, a partir desse asfalteno extraído, nós fizemos a solução principal, né, a solução mãe, podemos chamar, de 10.000 ppm, e dessa solução nós diluímos para 1.000 ppm para fazer esse estudo. Ah, entendi. Então, vocês têm tipo um asfalteno modelo, assim, para usar nos testes.
É, tipo isso. Entendi. E aí, assim, uma outra coisa que eu fiquei pensando é porque a gente sabe que o asfalteno ele muda muito, né, de um óleo para o outro e tudo mais. Esse asfalteno, como é que eu vou dizer, sintético, né? Vamos usar essa expressão que vocês usam nos seus testes. Tem como saber se ele é realmente todo homogêneo para você fazer várias repetições do teste? A gente pretende fazer uma caracterização mais profunda desse asfalteno, que a gente também precisa explicar, né, como isso ocorre, porque a gente não pode só falar asfalteno, né, a gente precisa dizer basicamente como é o nosso asfalteno. Então, para passos futuros, a gente pretende aprofundar o estudo nesse asfalteno, né, para entender um pouco mais como funciona e eu conseguir explicar também melhor como funcionam essas interações, o que desse asfalteno interage com a água de baixa salinidade, né, com a DSW, e aprender um pouco mais também. Então, a gente pretende fazer estudo do potencial zeta também, para poder melhorar assim, nesse sentido. Obrigada. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Maria, parabéns pela apresentação. Eu queria saber um pouco mais sobre essa água LMCP, que você falou que é do grupo de biopolímeros. Isso, é uma água Essa que a gente... sigla. Desculpa. É uma água que a gente trabalha, né, em parceria com um grupo de biopolímeros. A gente usa ela em diversos testes, né, quanto a água ágata de ação interfacial. E a maior diferença dela para a DSW, né, que é a água desulfatada, são as concentrações de íons 2+. Ela tem uma bem menor concentração quando a gente compara com a água DSW. Também para estudos futuros, a gente pretende fazer um estudo um pouco mais aprofundado com relação à DSW e à água de injeção LMCP, para a gente entender se foi realmente isso que foi um fator de modificação quando a gente compara com a DSW, né? Ok. E no caso do óleo C que você usou, ele seria de que campo mesmo? É Lula, né? É o campo de Berbigão, o óleo C. É um óleo bem pesado. Quais seriam os biopolímeros né, utilizados nessa água de injeção, LMCP? São os biopolímeros que a gente tem trabalhado em parceria com a professora Cláudia Mansur. Esquizofilana, goma cássia. Ok, obrigado, viu? Nada. Parabéns pelo trabalho. Obrigada, né? Eu também queria perguntar qual a razão da escolha desse óleo? É porque ele é bem pesado e tem mais asfalteno? É por isso ou tem alguma outra razão? No primeiro momento é porque era o óleo disponível no laboratório quando a gente voltou da pandemia em agosto do ano passado. Num segundo momento é porque é um óleo bem pesado e que a quantidade de asfaltenos dele pode causar outros problemas para a indústria de petróleo, como precipitação. Então, a ideia é que se a gente souber o comportamento do asfalteno durante o processo de recuperação de óleo, a gente consegue atuar em diferentes frentes para diminuir o problema e aumentar o fator de recuperação, né? Como a Maria estava falando, se a gente colocar na nossa água de injeção compostos específicos, a gente consegue diminuir a tensão, alterar a molhabilidade e provavelmente aumentar o fator de recuperação desse óleo no campo. Uma pergunta aqui, Maria, para você. Quais são os próximos passos para esse estudo? Então, com próximos passos, a gente pretende estudar um pouco mais, como eu falei, né, a DSW e a LMCP, fazer um estudo mais aprofundado da LMCP, para poder trazer um pouco mais de resultados sobre isso, e também a gente pretende estudar outros asfaltenos, presente em outros óleos que a gente tem no LRAP, para saber a diferença, fazer uma comparação, né, a título de aumentar o nosso conteúdo para poder fazer um estudo mais aprofundado, né, sobre como o comportamento dos asfaltenos pode nos auxiliar na recuperação avançada. Entendi. Então, assim, só para eu compreender aqui, você disse que o asfalteno, ele aumenta a IFT, né? Não, ele diminui. Ele diminui, tá certo, isso. Eu estou pensando aqui, ele diminui. Então, isso seria favorável, né? Sim, porque eu diminuo a tensão, né? Porque, no caso, a tensão existe quando eu tenho líquidos emissíveis, né? No caso, no caso de um reservatório, a água de formação e o petróleo. E quando eu faço a injeção de uma outra água de formação ou de uma DSW, que proporciona maiores interações com asfalteno, eu consigo diminuir essa tensão e, consequentemente, fazer uma recuperação desse petróleo residual que ficou.
Eu estou comentando porque eu achei curioso que geralmente o asfalteno é visto como problema, né? E não como algo favorável, né? Então... Eu acho que essa foi a pergunta que eu mais fiz para a Agatha ao longo da nossa pesquisa. E normalmente quando você vai lendo um pouco mais, né, em diversos artigos, normalmente as pessoas esbarram nele como um problema, só que depois de esbarrar nele como um problema, tentam tornar ele solução, porque ele ser só problema, todo mundo meio que sabe que ele é um problema, né? Mas quando você tenta fazer dele a sua solução para tentar uma recuperação melhor, as coisas mudam um pouco de figura, né? Você consegue ver um horizonte melhor. Então, acho que o objetivo é esse, né? Estudar o que causa problema, o que tem essa dificuldade, para tentar ver um lado mais positivo, né, da situação. E aí, assim, eu estou aqui pensando, vocês chegaram já a fazer algum estudo relacionando o CO2 também, porque o CO2 vai favorecer a precipitação, né, do asfalteno, e aí a coisa já não fica mais tão favorável assim, né? Sim. Vocês chegaram a fazer alguma coisa nesse sentido? Não, a gente ainda não estudou com CO2, assim. Eu queria só parabenizar a Maria Mariana pelo trabalho, muito bonito o trabalho que ela vem desenvolvendo, e com a orientação excelente aí da Agatha também. Parabéns, Agatha, pela orientação. Sigam em frente. Obrigado. Obrigada, professor. Agradeço também a todo o time da Petrofísica, a todos os outros times também que me ajudaram nesse processo.